Estudar o ser humano não é uma tarefa fácil. Surgem algumas dúvidas, algumas perguntas. Como funciona a inteligência? Como se forma o conhecimento? Ou ainda, como é o processo de aprendizagem? Algumas teorias buscam respostas para estas perguntas. Vamos imaginar o conhecimento como sendo uma árvore, e cada galho representará uma teoria, ou seja, as diferentes ideias. Dois grandes eixos influenciaram outras teorias. O racionalismo acredita que a razão é a fonte de todo conhecimento. Conhecimento estaria, portanto, pré-formado na mente. Partindo desta ideia, surge a concepção inatista. Para o inatista, a mente possui conhecimentos a priori ou inatos, nasce com o indivíduo. Ele tem uma ampla programação inata. O outro eixo é o empirismo. O empirismo acredita que a experiência sensorial é a fonte de todo conhecimento. A mente é como uma folha de papel em branco, ou tábula rasa, na qual as experiências vão se inscrevendo progressivamente. Refletindo esta ideia, temos a concepção ambientalista. Partindo das ideias racionalistas, nós temos a teoria gestaltista, ou seja, a Gestalt acredita que o ser humano é dotado de estruturas pré-formadas que determinam e condicionam todas as suas experiências perceptuais. Com base no racionalismo, nós temos ainda as ideias maturacionais, que defendem que a programação genética é que determina todas as direções do desenvolvimento humano. Partindo da base empirista, nós vamos encontrar os comportamentistas, ou seja, também defende que todo conhecimento provém da experiência. O comportamento humano é formado a partir das estimulações do meio, ou seja, trabalham estímulo e resposta. Na teoria psicanalítica, o homem é grandemente comandado pelo inconsciente. Na teoria humanista, o sujeito individual torna-se a origem e o fim do conhecimento. E agora, o foco de nossos estudos, as teorias psicogenéticas. Nela encontramos Piaget, Vygotsky e Vallon, conhecidos como teóricos interacionistas. Para os interacionistas, como o próprio nome já diz, há uma interação entre sujeito e objeto na construção do psiquismo, diferente do racionalismo, que acredita que explica o psiquismo humano como possuidor de ideias inatas, diferente também do empirismo, que coloca o psiquismo humano na dependência do plano sensível ou empírico para sua constituição. Piaget, ele estudou e pesquisou a respeito da interação entre estruturas internas e contextos externos na construção do conhecimento. Partindo da ideia de Piaget, surge na educação o termo construtivismo. Já Vygotsky busca explicação a partir das relações sociais. Baseado em suas ideias, surge na educação o termo socioconstrutivismo. Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX. Ele nasceu na Suíça no ano 1896. Piaget fez biologia. Ele nunca atuou como pedagogo, mas dedicou a vida à observação sobre o processo de aquisição do conhecimento. Pesquisando sobre a origem e formação do conhecimento, Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Para Piaget, o conhecimento no recém-nascido não está nem no sujeito e nem no objeto, mas num ponto P. À medida que o sujeito interage com os objetos, segundo Piaget, ele vai construindo o seu psiquismo. Alguns fatores influenciam o processo de desenvolvimento humano. Segundo a teoria piagetiana, são eles a maturação, a exercitação, a aprendizagem social e a equilibração. A maturação está relacionada à questão biológica, a exercitação ao funcionamento dos esquemas e órgãos que implica na formação de hábitos, a aprendizagem social, a aquisição de valores, costumes, padrões culturais e sociais, mas está submetida ao processo de desenvolvimento. E a equilibração. A equilibração é o alicerce da teoria de Piaget.
É um processo de autorregulação interna do organismo. Sempre que o indivíduo se depara com uma situação nova, ele entra em desequilíbrio, ou seja, uma nova possibilidade orgânica ou a mudança de alguma característica do meio provoca a ruptura da harmonia entre organismo e meio. Portanto, é necessário se reorganizar mentalmente. Aí, dois mecanismos são acionados: a assimilação e a acomodação, para que possa atingir um novo estado de equilíbrio. O equilíbrio é essencialmente ativo nas compensações das perturbações, por isso tem as características de estabilidade, compensatividade e atividade. A assimilação e a acomodação resultam no processo de adaptação, que se refere ao restabelecimento desse equilíbrio. A assimilação é a incorporação de elementos do mundo externo, ou seja, objeto, acontecimento, a um esquema mental ou estrutura que o indivíduo já possui. Agora, a acomodação é a modificação ou ainda a criação de novos esquemas ou estruturas mentais para encaixar o novo estímulo. Vamos imaginar uma criança que já apresenta competências de agarrar objeto com a mão. Se oferecemos um lápis, ela vai usar essa capacidade de apreensão para segurá-lo, ou seja, utilizará esquemas já existentes, isto é, assimilação. Mas se nós oferecemos uma folha de papel para que ela realize desenhos, então, provavelmente, terá que ocorrer mudanças na estrutura ou nos esquemas, da sua conduta motora inicial, para que ela possa realizar estas novas exigências. Isto se chama acomodação. A todo este processo chamamos também de equilibração, ou seja, processo de organização mental que busca adaptação às novas situações. Por ser um processo dinâmico e constante do organismo buscar um novo e superior estado de equilíbrio, é denominado processo de equilibração majorante. Assim, podemos dizer que a inteligência pode ser representada pela forma espiralar, onde uma estrutura é sempre base de uma outra que a sucederá, bem como foi a ampliação de uma estrutura que a antecedeu. Vamos conhecer as etapas na construção da inteligência elaboradas por Piaget. Nós temos 4 etapas: a sensório-motor, a pré-operatório, operatório concreto e a etapa do operatório formal. Alguns dividem em 3 porque subdivide o operatório em operatório concreto e operatório formal. Elas possuem algumas características como sequência invariável, não são reversíveis e faixa etária não rígidas e também complexidades crescentes. Quanto à sequência, o sujeito não pode pular do sensório motor para o operatório concreto. Ele tem que necessariamente passar pelo pré-operatório e só depois atingir o operatório concreto e dar sequência até o operatório formal. As estruturas criadas em cada etapa de desenvolvimento são cada vez mais complexas e, uma vez constituída, não se perderá mais. Período sensório-motor. A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. Nesta fase, a criança pega, joga, bate objetos, balança, enfim, baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e os esquemas motores que possui. É a inteligência prática do aqui e agora. A inteligência sensório-motor é construída progressivamente a partir dos reflexos. Piaget subdivide esta etapa em 6 subestágios. O primeiro subestágio vai até o primeiro mês. A criança passa a maior parte do tempo dormindo, cochilando, não expressa nenhuma conduta relativa a objetos desaparecidos. Se estes saem do seu campo visual, ela não os procura. O segundo subestágio vai do 1º ao 4º mês. Apresenta reações circulares primárias, circulares no sentido de repetição. É capaz de acompanhar o deslocamento dos objetos, mas permanecerá olhando onde o objeto desapareceu. Terceiro subestágio, vai do 4º ao 8º ou 9º mês. Apresenta reações circulares secundárias.
Aqui, qualquer ação que leva a um fim agradável é repetida intencionalmente. E quanto a objetos escondidos, se são escondidos parcialmente, deixando uma parte à vista, o bebê procurará o objeto. Quarto subestágio, 8º, 9º mês ao 11º e 12º. As coordenações dos esquemas são aplicados a situações novas. Quanto ao objeto escondido, se ele é sucessivamente escondido por detrás de vários anteparos diferentes, a criança procurará naquele em que foi escondido pela primeira vez. Quinto subestágio, 11º mês ao 18º, apresenta reação circular e esquemas terciários. A criança já cria novas formas de ação para atingir um determinado fim. E quanto à busca de objetos perdidos, a criança é capaz de considerar os deslocamentos sucessivos dos objetos, desde que perceba visualmente. Sexto subestágio, 18º ao 24º mês. A combinação mental dos esquemas, invenção e representação é marcado pelo início da representação mental dos acontecimentos. Acompanhamos a evolução da situação do objeto desaparecido em cada subestágio, e neste último, se um adulto colocar uma moeda em suas mãos, fechá-la tornando-a invisível e depois colocar atrás de uma almofada A, retirar, colocar na almofada B e depois na almofada C, a criança vai procurar na sequência A, B e C. Ela representou mentalmente os deslocamentos. Pré-operatório vai dos 2 aos 7 anos. Inclui a capacidade de dominar a linguagem e da representação. Características deste período. A função simbólica. A criança é capaz de formar imagem mental e, através dela, chega à representação. Temos também a imitação retardada. É capaz de imitar mesmo na ausência de um modelo. O jogo simbólico são as brincadeiras de faz de conta. A criança transforma-se em papai, mamãe, professora, conversa com os amigos imaginários. Uma caixa de papelão pode se tornar um carro. A criança começa a dominar a linguagem, mas esta linguagem no início está no nível monólogo coletivo, ou seja, ela se comunica na presença de outras pessoas, mas ainda continua falando para si mesma. O desenho é uma forma da criança se expressar, é também um esforço para imitar o real. Ele evolui-se de rabiscos e garatujas para a imitação de modelos. Para Piaget, o egocentrismo deste período pré-operatório é uma atitude espontânea da criança. Impõe a sua perspectiva particular às diversas situações. Vejamos alguns exemplos. O animismo. Ele atribui alma a coisas e animais. O carro do papai foi dormir na garagem. Finalismo. Responde de acordo com a finalidade funcional do objeto. Cama é para dormir. Artificialismo. Crença em coisas construídas pelo homem ou entidade divina. Interpretação mágico-fenomenista do mundo. Qualquer coisa pode ser produzida por qualquer coisa. O dia clareia porque ele abre o olho. Pensamento intuitivo. É muito importante a memorização deste item em relação às características do período pré-operatório. Nesta fase, a criança raciocina sem levar em consideração todas as dimensões de um fenômeno ou experiência. O que ela leva em conta é somente a aparência. O conhecimento é fundado na percepção imediata. É uma fase conhecida também pela idade dos porquês. A curiosidade é marcada por perguntas. O pensamento intuitivo apresenta alguns traços. Justaposição. Se perguntarmos para uma criança se em uma sala de aula há mais meninos do que crianças, ficará difícil para ele responder, porque ainda não é capaz de perceber a relação inclusiva. Transdução. A criança tem dificuldade em generalizar, por exemplo, que todos os animais se reproduzem, porque isso exige uma conexão lógica entre os elementos. Sincretismo. A criança faz generalizações indevidas. Se falarmos para não chupar uma laranja porque é verde, ela também vai recusar o abacate porque é verde. Irreversibilidade. A criança não é capaz de inverter mentalmente uma direção. Por exemplo, entender que subtração é o reverso da adição. E centralização. A criança não leva em conta várias relações ao mesmo tempo. Piaget exemplifica as características desse estágio pré-operatório da seguinte forma. Apresenta-se à criança 2 frascos finos,
com a mesma quantidade de água colorida, o frasco A e o frasco B, e pergunta-se qual dos dois tem mais água. Ela vai responder que os dois são iguais. Se pedirmos para a criança derramar o conteúdo do frasco B em um mais baixo e perguntarmos qual dos dois tem mais água, ela vai continuar respondendo que é o recipiente A, por ser mais fino e mais alto. Já aos 7 anos, responderá que nos dois tem a mesma quantidade de água. Já analisamos 2 estágios da teoria de Piaget, o primeiro sensório-motor, o segundo pré-operatório e agora vamos conhecer o operatório concreto. O estágio operatório concreto, que vai dos 7 aos 11, 12 anos, o pensamento é lógico, objetivo e reversível. Operatório concreto porque a criança não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Surge a lógica nos processos mentais e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças. As operações lógicas desta fase de desenvolvimento são chamadas de operações infralógicas, envolvendo conceitos de quantidade, peso, volume, comprimento, superfície, tempo e velocidade, envolvendo então conservações físicas, constituição de espaço e constituição de tempo. As operações lógico-matemáticas relacionam-se às operações de classificação, seriação, multiplicação e numeração. Portanto, neste período de operações concretas, a criança torna-se capaz de trabalhar com os princípios de invariância, reversibilidade e com a coordenação de relações. Vamos agora conhecer o 4º estágio, operatório formal. As operações que eram feitas no 3º estágio, operações de classificação, seriação, número, multiplicação lógica, agora no período operatório formal, elas avançarão para o nível hipotético dedutivo. Operatório formal, dos 12 anos em diante, conforme vimos, o raciocínio é hipotético dedutivo. Outros itens também merecem destaque. A consolidação da personalidade, a socialização, envolvendo aqui cooperação, resolução de conflitos e competências, a autonomia, a moralidade, a ética, igualdade, liberdade, direitos, enfim, há uma evolução em todos estes aspectos. Vamos recordar e aprender com esta questão da FAPEC ano 2007. Ao considerar que a criança não é um pequeno adulto e que vai desenvolvendo estruturas motoras, afetivas e mentais gradativamente, Piaget observou a existência de estágios ou períodos de desenvolvimento que marcam o aparecimento dessas estruturas sucessivamente construídas. Embora não tenha atrelado as faixas de idade aos estágios do desenvolvimento cognitivo, é possível dizer que do 1º ao 9º ano as crianças passam. Nós podemos analisar os itens a partir da ordem dos estágios e também de conceitos, alguns conceitos errados sobre aquele determinado período. Já na primeira questão, encontramos uma ordem alterada dos estágios. Primeiro, pré-operatório e já coloca como segundo as operações abstratas e depois as concretas. É ao contrário, concreto e depois abstrato, e as definições também estão ao contrário. A letra C fala do estágio sensório-motor, mas este vai até os 2 anos de idade. Além de inverter a ordem aqui, estágio das operações abstratas e depois operações concretas, sendo que é o contrário. E na letra D, há definições de conceitos também errado, operatório concreto, mas dá definição do pré-operatório. E na letra E, coloca o pré-operatório como último estágio. Portanto, essas 3 alternativas estão erradas. A resposta, portanto, desta pergunta é a letra B, do estágio da inteligência intuitiva ou pré-operatória. Os sentimentos são espontâneos, a curiosidade é marcada por perguntas sobre a natureza, as relações sociais, as normas ainda partem dos adultos. Para o estágio das operações intelectuais concretas, tem noção de conservação, reversibilidade, organizam o mundo, os objetos de forma lógica, compreende e obedece regras. E deste estágio, para o das operações intelectuais abstratas, é o nível do pensamento hipotético dedutivo quando conseguem operar com abstrações.
Conheça os livros, apostilas e artigos que foram utilizados na elaboração deste estudo.